Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e hoje o tema é boa notícia. A gente vai falar sobre uma notícia muito bacana dentro dessa condição toda que a gente vive da Covid. Surgem novos tratamentos, para a doença e inclusive pós, a pessoa estar já em tratamento, formas. Eu já comentei em outros episódios aqui da importância da fisioterapia pulmonar, uma área que está crescendo muito por conta do atendimento, que a recuperação respiratória ela se faz muito importante em muitos casos, então a demanda é muito grande, os fisioterapeutas pulmonares estão cada vez mais se especializando, buscando alternativas de tratamentos. E agora, é legal falar sobre isso, porque os pacientes do hospital aqui de Curitiba, do Marcelino Champagnat, eles estão utilizando o Helmet. O Helmet é uma cápsula respiratória, que é vista como uma nova aliada para melhorar a oxigenação dos pacientes. É um capacete, na verdade, ele é um capacete, e é muito bacana, essas invenções, essas criações para ajudar, até porque você acaba fazendo com que mais pessoas possam ser atendidas. E então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Conversas com Binder. Eu sempre lembro aqui que o Conversas com Binder é mantido graças a um financiamento coletivo que está lá no Catarse, você vira sócio, passa a fazer parte do nosso grupo VIP de assinantes, ainda concorre a prêmios, inclusive vão ser sorteios essa semana da Nutrifree Alimentos Saudáveis, na próxima sexta-feira, dia 26 de março, 20 horas no meu Instagram, eu farei um sorteio entre os assinantes de Conversas com Binder, numa cesta de lançamentos da Nutrifree, que faz produtos excelentes, sem glúten, sem lactose, para quem tem alguma intolerância, Então é muito legal esse trabalho da Nutrifree, são lançamentos que nós vamos ter aqui. Então, quem se tornar assinante até o dia 26 de março, próxima sexta-feira, estará concorrendo. O sorteio será feito às 20 horas no meu Instagram, que é o @conversascombinder, Ao vivo o sorteio. Bom, voltando aqui agora a falar sobre essa situação toda do capacete, que está sendo usado, que é para o tratamento das pessoas que estão com Covid, Então, é uma cápsula respiratória, como eu disse. E quem vai conversar com a gente, explicar melhor, é o coordenador da UTI, o Jarbas da Silva Mota Júnior, lá da UTI do Hospital Marcelino Champagnat. A principal vantagem dele muitos dos pacientes, na verdade, eles ficam desconfortáveis com a VNI tradicional, então eles se adaptam melhor, isso evitando ir para a intubação. E a outra vantagem, na minha opinião, é que devido à pandemia a gente já está chegando no auge de a gente não ter mais ventilador nos hospitais, então ele serve um backup aí para a gente evitar e economizar os ventiladores para os pacientes intubados mesmo. E a ideia dele é evitar justamente que a gente vá até esse ponto para intubação. Então, como funciona o capacete? A técnica faz o uso de 2 mecanismos para aumentar o grau de proteção pulmonar. O primeiro é o catéter nasal de alto fluxo, que injeta constantemente ar umidificado a 100% pelas narinas para a lavagem da área afetada do pulmão e remove as moléculas de gás carbônico a cada inspiração. O que isso provoca? Isso provoca um alívio na sensação da falta de ar e diminui o trabalho dos músculos inspiratórios. O segundo mecanismo é quando o capacete é conectado a um ventilador mecânico. Ele resulta em uma pressão constante das vias aéreas superiores, fazendo com que o paciente consiga respirar melhor. Como explica a fisioterapeuta e coordenadora do serviço de fisioterapia da UTI do Hospital Marcelino Champagnat, Juliana Thieme Librelato.
O helmet que a gente está utilizando, ou o capacete, ele serve aí como uma alternativa para que a gente melhore a oxigenação aí do paciente. A gente pode utilizar ele de duas maneiras. Ou a gente pode utilizá-lo acoplado ao ventilador mecânico. Nós estaríamos fazendo uma ventilação não invasiva, a qual esse capacete, o helmet, seria a interface. Ou a gente pode utilizar acoplado com uma válvula de PIP, que é uma válvula que gera uma pressão no pulmão do paciente, e também acoplado ao oxigênio. Então, nessa segunda opção que vai o oxigênio e a válvula de PIP, a gente consegue também pressurizar a via aérea do paciente, assim como a gente faz na ventilação não invasiva. No entanto, nessa segunda parte, né, nesse segundo modelo, a gente isenta o uso do ventilador mecânico, ou seja, a gente libera o ventilador mecânico para que possa ser utilizado em outro paciente, né, que esteja entubado e tudo mais. Então, o principal sucesso aí do capacete, do helmet, é a gente evitar com que esse paciente vá para ventilação mecânica invasiva. E como através dele é possível também a gente pressurizar a via aérea do paciente, a gente consegue inclusive dar uma diminuída no processo inflamatório desse paciente. Ou seja, ele não faz muito esforço, né? A gente sabe que o próprio esforço, quando o paciente faz para respirar, isso piora o processo inflamatório ocasionado aí pelo SARS-CoV-2, né? Pela Covid-19. E é um dispositivo que, pelo fato de ele ser em capacete e tudo mais, ele também diminui a dispersão de aerossol. Então, isso acaba dando uma proteção a mais também aí para a equipe multiprofissional, né? Que está em volta do paciente e tudo mais. É uma alternativa aí que tem se mostrado eficaz, prevenindo, né? Então, intubação aí dos pacientes, porque a gente sabe, né? Que hoje, paciente que evolui para um quadro de intubação, o índice de mortalidade acaba sendo alto, né? Então, se a gente consegue, inclusive, evitar a intubação, a gente consegue também diminuir aí a mortalidade, né? Uma tecnologia que já tem sido utilizada aí em vários países aí do mundo, e agora a gente tem, inclusive, a fabricação nacional, o que acaba ajudando bastante o nosso país aí, principalmente nessa parte de tecnologia. Então, os benefícios são, para os pacientes, por exemplo, que são claustrofóbicos, que não conseguem utilizar máscara de VNI, então o capacete também se torna mais confortável, ele consegue conversar com a gente, ele recebe um protetor auricular, esse capacete ele gera um pouquinho de ruído, né? Então ele recebe esse protetor auricular. Então, na verdade, o intuito é gerar uma alta concentração de oxigênio, pressurizar o pulmão desse paciente e ainda fazer com que ele fique confortável, né? Porque a gente sabe que hoje a ventilação não invasiva, um dos maiores problemas é a intolerância da interface utilizada, ou é a máscara orofacial ou a máscara total face. Então, muitos deles acabam ficando desconfortáveis, não toleram a VNI e por isso eles acabam sendo intubados. Então, o helmet vem principalmente para evitar aí com que isso aconteça. Então, essa foi a explicação da fisioterapeuta e coordenadora do serviço de fisioterapia na UTI do Hospital Marcelino Champagnat, Juliana Thieme Liberato. Ela explicou como é que funciona esse capacete, que está acontecendo agora bastante, e é muito bom isso, que várias tecnologias, como ela explicou, já estão sendo aplicadas, né? Já estamos mais de um ano tratando a Covid e vão aparecendo com o tempo outros tratamentos, outras possibilidades, além, é claro, da importância da vacina, mas aquilo que pode ser feito para que o paciente tenha uma melhora mais rápida ou tenha um conforto, né, que é muito mais importante, como a Juliana enfatizou, o quesito conforto. Muitas vezes muitos pacientes não conseguem, né, não ficar com outro tipo de ventilação, então essa proporciona um melhor conforto em muitos casos. Então isso também é outro fator, e isso também, sem dúvida nenhuma, ajuda na recuperação da pessoa. Bom, espero que vocês tenham curtido a edição de hoje do Conversas com Binder. São assuntos sempre diferentes, né? E hoje saúde, aliás, acho que assuntos ligados à pandemia são os assuntos que mais tratamos aqui, mas sempre com a intenção de trazer uma novidade, trazer algo positivo para vocês, para que a gente possa continuar nessa nossa luta diária, né? Para superar essa doença, essa pandemia. Então, para vocês, um grande abraço e até a próxima edição de Conversas com Binder.